coisas mudam, modas vêm e vão, vão e vêm, e nós sabemos que isso acontece em diversos setores da sociedade. Moda, comportamento, decoração, casa, decoração, e também nos costumes em relação a veículos. Tanto é que hoje o tipo de veículo mais procurado são os SUVs, coisa que foi mudando ao longo do tempo. Assim como nos eletrodomésticos, a gente pegar televisores ou eletrodomésticos em si. Vamos usar como exemplo o televisor. Nos anos 70 você tinha aparelhos com o gabinete ainda amadeirado em muitos modelos. Nos anos 80, no início, você tinha ainda aparelhos com aquela cara com bastante elementos cromados e tudo mais. Para o final dos anos 80, os aparelhos foram ficando mais acinzentados. Nos anos 90, predominou o preto fosco. Nos anos 2000, final dos anos 90, começo dos 2000, teve uma mudança e a moda passou a ser aparelhos prata. Os televisores eram basicamente prata. Hoje, o que rege a moda dos televisores são o black piano, que voltou a ser preto, mas agora é o preto brilhante. E eu vou falar hoje sobre algumas modas que eram comuns no passado e hoje já não são mais no setor automobilístico. Não tratando em si de coisas que saiam de fábrica, mas sim em tendências, o que era moda na época e que hoje já não é mais. Olá, amigos do canal PL, o seu canal de literatura automotiva e nostalgia. Ao longo do tempo as coisas vão mudando e vamos falar sobre alguns costumes que foram se transformando ao longo do tempo. Por exemplo, se a gente pegar nos anos 70, naquela moda old school, quem desejava equipar o carro, colocar uma roda não original, na verdade uma roda de liga de magnésio na época, que era o que tinha, eram rodas caras, mas era a moda rodas de aro 13. Quanto menor a roda, mais na moda você estava. Havia até a bizarra moda de jogar a roda o mais para fora possível da banda de rodagem, o que é até proibido, mas acontecia. Casos bizarros de pneus até largos ao extremo mesmo. E isso foi mudando ao longo do tempo. Nos anos 90 começou a pipocar algumas tendências em cima de rodas modelo 15. Era muito comum aquelas rodas modelo Bino e tudo mais. E nos anos 2000, 2010, a gente sabe que a moda Chora Boy tomou conta e predomina a moda 17, 18, a roda quanto maior melhor. Inclusive, tratando em acessórios, mas na própria indústria, os carros novos, eles já saem naturalmente com rodas maiores. Se a gente pegar, eu postei um vídeo do Santana CD, mostrando com riqueza de detalhes o Volkswagen Santana, e lá eu comento que ele é um exemplo de uma coisa que não veremos mais, que é um sedã grande de 2 portas e com rodas aro 13. Um sedã hoje com roda aro 13 é uma coisa impensável. Os sedãs hoje, os poucos que sobraram no mercado, que no caso é o Corolla e o Cruze, eles usam roda de 15, 16 para cima, são rodas grandes. E isso se repete, os próprios carros de entrada, as rodas já acabam partindo do aro 14, acaba sendo o menor. Aro 14, que nos anos 80 era ali, fazia parte das maiores rodas, né? O Gol GT começou a sair com a roda aro 14. Eu lembro também que no caso do Fusca ele usava uma roda de aro 15 de ferro. Mas falando de tendências de moda, era a moda mesmo a roda pequena. E é uma coisa que já não existe mais. Tanto é que é até difícil hoje em dia se encontrar pneus 13 de determinadas medidas. Você encontra ainda pneu aro 13, mas não é de toda e qualquer medida que você encontra. Tem uma certa escassez no mercado. Uma outra coisa interessante, né? Nos anos 60 era moda a faixa branca nos pneus. E eu me sinto incomodado quando eu vejo um carro dos anos 70 usando esse recurso, porque a faixa branca ela foi moda até metade dos anos 60. Depois disso ninguém mais usou pneu faixa branca. Falando do Fusca em si, era uma coisa que caiu em desuso, né? Eu já vi Gol refrigerado a ar usando pneu faixa branca. O dono faz o que ele bem entender, né? Mas incomoda, porque não faz parte realmente daquele momento. Os carros naquele tempo tinham frisos, né? Friso no vidro,
aquele friso que acompanhava a linha de cintura, friso na caixa de roda, friso atrás, eram frisos e frisos, e as versões de maior luxo eram compostas de com maiores componentes aí cromados, frisos de caixa de roda, tanto é que as versões mais básicas eram diferenciadas dos modelos mais completos com a adição ou subtração de frisos e detalhes de adornos ali, né? E era moda naquela tendência velha escola brasileira, o que nós conhecemos como VEB, ou hoje um termo mais moderno que é o old school, né, a velha escola, era a eliminação desses frisos. Você pega aí exemplos de Fuscas e Brasílias com os frisos dos vidros pintados de preto. Todo e qualquer cromo, retrovisores, todos os frisos eram eliminados. Isso é chamado hoje na modinha de chrome delete. Na época não existia esse termo, mas isso era feito. Hoje nós vemos totalmente o contrário. Pessoas restaurando carros dessa época, e quando eles não possuem mais os frisos cromados originais, muitas vezes pessoas pagam caro e correm atrás com todo o esforço para colocarem todos os frisos de volta no seu lugar, com o máximo de brilho possível. Então é uma coisa que era moda e hoje já não é mais, né? O friso no vidro realmente, com os cromos, todo cromo, né? Eram coisas que nos anos 70 e começo dos anos 80, metade dos anos 70 até os anos 80 ali, muitos carros saíam originalmente com detalhes cromados, até mesmo os para-choques, né? Na década de 80 teve essa transição lenta, os carros começaram a ficar mais plastificados. No caso do Chevette, por exemplo, que saía com para-choque cromado, passou a sair com para-choque preto. O Gol também passou por essa mudança. Então os carros foram perdendo pouco a pouco os detalhes cromados, tanto é que no ano de 87 para frente o Gol deixou de ter o detalhe do friso cromado no vidro. E é de fato curioso como as coisas mudam, porque nos anos 60 a gente teve ali algumas versões pé de boi, tanto do Gurdini quanto do próprio Fusca. O Cinca teve aquele Cinca profissional, que era o modelo básico. Teve a DKV Pracinha, que era a versão mais básica da V-Maguete. E todos esses carros que eu acabei de citar, nas versões básicas, eles não tinham nenhum cromo. Ou seja, a ausência de cromos era sinônimo de carro básico. O último exemplo que nós tivemos disso foi o Gol BX no ano de 84. Naquele ano o Gol LS ainda era equipado com motor a ar. Tanto o LS quanto o S, que era o intermediário, vinham com friso no vidro. O BX, como era o mais básico, não tinha o friso, era a borracha só, sem o friso e sem nenhum adorno ali estético, né? E a partir de 1987, com a remodelação do Gol, os vidros perderam os frisos em todas as versões. Ele ainda teve um friso cromado na frente, que é muito raro até hoje de se ver, mas logo foi abandonado, né? O cromo ainda seguiu. O Ford Verona de 1990 tinha detalhes cromados. O cromo ele persistiu em alguns modelos, mas ele foi suprimido ao longo do tempo, porque nos anos 80 os esportivos inclusive não tinham cromo. A Paraty GLS 88 não tem nenhum detalhe cromado, porque a ausência de cromo, era sinal de esportividade. Eu estou trazendo exemplos da velha escola que mudaram ao longo do tempo, e o som é uma delas. Se hoje o que as pessoas desejam é ter um sistema de grave muito forte, né? Quanto mais grave, melhor. Você vê aqueles falantões, né? Para dar aquela batida. Nos anos 70 e 80 era o contrário. Pelo que a gente vê e escuta, era a moda e o desejável eram os agudos. Os agudos eram mais valorizados. Tanto é que você tinha aqueles kits de Twitter que proporcionavam aqueles agudos mais fortes, né? E o som também, que nos anos 80 era muito comum furto de rádios. Até uma coisa que eu poderia ter colocado naquele vídeo de coisas que eram moda, eram tendência, infelizmente, no passado, e que hoje não são mais, e que ninguém tem saudade. E o furto de rádios é uma delas, é uma coisa que ninguém tem saudade. Não é tão comum como era naquela época o furto de rádios. Até que era comum você ver toca-fitas acoplados muitas vezes a equalizador estojo. O cara parava o carro lá numa praça, ia numa festa, o cara sacava todo o conjunto de som e levava com ele.
Então isso é uma coisa que acabou, e nesse tempo você tinha um equalizador para você ajustar esses detalhes, mas o sistema de som havia grave, claro, mas eram priorizados os agudos. Curioso, né? Olha só, os exemplos da indústria old school não param. Muitos os relatos que eu vi do meu amigo tapeceiro Geraldo Santoro, ele já perdeu as contas de quantos bancos originais de Fuscas e Brasílias e vários, enfim, foram jogados no lixo, literalmente, nos anos 80 e 90. Naquele tempo, convenhamos que o banco original, ele é meio desconfortável, é um banco daquele vinil que ele é quente no verão e frio no inverno, e é um banco desconfortável para longas viagens. Então as pessoas acabavam trocando. Quando o cara tinha mais grana, ele metia um Procar. Quando não tinha tanta grana assim, colocava aquele Probel, que é o mais simples, que é aquele banco com encosto de cabeça integrado, parece um picolé assim. E esses bancos eram altamente desejados, e eu acho que os anos 90 foi o pico dessa conversão, porque passou a ser obrigatório no Brasil os carros saírem de fábrica com o encosto de cabeça integrado. Chegou a sair até o Uno Mille sem o encosto de cabeça, mas depois passou a ser obrigatório. Eu não lembro certo ao ano, mas passou a ser obrigatório, e aí então os carros tinham que sair. Muita gente pensava que era obrigatório também os carros antigos usarem o banco com encosto de cabeça. Muita gente, muito malandro, usou esse argumento para vender banco. Muita gente falava, ó, se você não trocar o banco do seu carro por um modelo com encosto, você vai ter problema. Então as pessoas acabavam comprando, às vezes por não ter informação, não ter internet. E os bancos originais, às vezes o dono, o tapeceiro ou o dono da loja falava, tá, colocava o banco moderno. E o que vai fazer com o banco original? O dono fala, sei lá, vê o que você faz aí. Os bancos não eram jogados fora, porque ninguém queria. E hoje você vê pessoas pagando 1.000, 1.500, 2.000, 3.000 em jogos de bancos originais do Fusca, que há 20 anos atrás eram literalmente jogados fora. Eu tive uma Brasília 1976 que tava com aquele banquinho feio. De qualquer Fusquinha acabado que você vai ver pra rua, vai estar com esse banquinho Probel. Porque o Procar, ele até ganhou preço hoje em dia, mas o Probel não. O Probel tem aos montes aí, e tem a imitação do Probel também. Então é complicado. Eu tive uma Brasília que ela tava com os bancos que não eram mais originais. Eu tive a oportunidade de conhecer o primeiro dono dela, e ele me relatou isso também, que condiz com o que o meu amigo Geraldo Santoro mencionou, que os bancos eram jogados fora. E aconteceu isso também com aquele carro que foi meu. Então é uma coisa que hoje em dia os Zé Frizinhos choram. Como não lembrarmos dos volantes que eram pequenos ao extremo? Seguindo a tendência lógica das rodas de quanto menor melhor, o volante também era reduzido ao máximo. Eles tiravam o volante original e colocavam volantes pequenos. Eu já recebi fotos de volantes, fotos antigas de carros com um volante tão pequeno, com um diâmetro praticamente igual ao de uma catraca de cofre. Muito pequeno, que horrível em manobras, porque quanto menor o volante, e as direções não eram hidráulicas, mais pesado ele fica para manobrar. Então é uma coisa realmente horrível, que eu acho que hoje em dia ninguém mais usa. É legal um volantinho de madeira num tamanho até razoável, tá? Tem volante de madeira que ele é menor do que o original mesmo. Isso é bacana, mas tinham volantes que eram muito pequenos. Já foi em parque de diversão, aqueles carrinhos de bate-bate? Era mais ou menos isso ou menor. Então eu acho que essa moda também é uma coisa que se inverteu com o tempo, e hoje prezam pelos modelos originais ou por modelos que não originais, mas que seguem uma tendência com um diâmetro maior para ter um conforto ali ao guiar. E os exemplos são muitos, né? Eu citei aqui algumas coisas da indústria old school, mas a própria tendência do carro de duas portas, que foi mudando com o tempo, e nos anos 90 passou-se a preferir os modelos de quatro portas. As setas, que eram predominantemente laranjas e depois com o tempo foram ficando naquele modelo cristal. A indústria muda, como em todos os setores, setor automotivo, moveleiro, tudo vai se alterando. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa nostalgia. E olha, o documentário da Gurgel tá bacana, hein? Você não viu o documentário da Gurgel ainda? Por favor, não perca essa oportunidade, porque nós produzimos um documentário rico em detalhes e procuramos contar a história da Gurgel com imparcialidade.
Um grande abraço a você e se inscreva no canal PL, o seu canal de literatura automotiva e nostalgia.